Os irmãos da classe, graça e paz. Espero que todos tenham passado uma semana em paz, guardados pelo Senhor. E nós hoje vamos falar um pouquinho da nossa lição, a quarta lição do nosso trimestre, que vem falando sobre o distanciamento de Deus. O texto baseado em Gênesis 4 a 6, tendo como texto áureo o capítulo 6, o verso 5. Nós podemos observar aqui algumas questões todas importantes. Em primeiro lugar, as repercussões da rebeldia e da desobediência de Adão e Eva na vida dos seus descendentes. Toda ação tem uma consequência. E Adão, quando ele desobedece a Deus, quando ele olha para si próprio e busca a sua própria direção, ele traz uma consequência para toda a humanidade. Mas há uma vida, Deus é misericordioso e mesmo diante do pecado de Adão, ele não eliminou de imediato. Pois a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Adão viveu 930 anos. A Bíblia disse e cumpriu aquilo que Deus havia falado. No dia em que você comer, você morrerá. E dentro do dia, ele morreu. Então nós vemos que, mesmo do lado de fora, depois do pecado, Adão ainda teve uma vida longa, teve uma vida de construção, de ter filhos, e uma vida próspera ao lado de fora do paraíso. Quando ele foi expulso do jardim, Eva parecia estar marchando bem e enfrentando a rudeza da terra com determinação. E aí nasceu o filho, primeiro Caim, depois nasceu Abel. Caim e Abel trazem nomes da natureza profética. O primeiro significaria aquisição ou remissão. A maioria dos intérpretes vê aqui a declaração de Eva como sendo: alcancei do Senhor um varão. Entretanto, não vai contra o sentido do texto quem admite ver no nome de Caim a declaração: o Senhor me remiu, no sentido de que Eva admitisse ser o primeiro filho, um sinal do perdão de Deus à sua rebeldia. O nome Abel significa vapor, vaidade, pode ser um reconhecimento por parte do homem que antes pretendeu ser igual a Deus, de que a vida do homem é um sopro diante da eternidade do Criador. Visto assim, o nome seria uma declaração de arrependimento. Mas nem tudo são flores quando nós nos separamos de Deus. A Bíblia mostra que começam as dificuldades, porque o homem perdeu a perfeição quando ele abandona o Criador. E aí, fora do paraíso também tem as dificuldades. Os dois irmãos, eles seguiam vocações diferentes. Abel cuidava do rebanho, enquanto Caim se dedicava à agricultura. Tudo foi bem até certo dia, quando cada um trazia uma oferta a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, dos primogênitos de suas ovelhas. Gênesis 4:4. Mas para Caim e para a sua oferta do fruto da terra não atentou. Caim irou-se contra o seu irmão. Gênesis 4:5. E começaram as asperezas da vida do lado de fora do paraíso. Caim, diante dessa situação, ficou irado e começou a desenvolver a natureza humana. Após a queda, a transferência da culpa de seus insucessos a outras pessoas. Confrontado por Deus, Caim, em vez de mostrar arrependimento, mostrou-se insolente contra Deus. E num crescente de violência, matou seu irmão. Tal atitude encontrada antes nos pais agora se manifesta no filho e ainda hoje se manifesta no dia a dia da humanidade. Prova disso é o que nós vemos no mundo atual. Quantas situações difíceis, quantas situações adversas, quantas questões inimagináveis diante do nosso ponto de vista, diante de Deus. Por sua rebeldia e contumácia, Caim foi punido severamente por Deus. Mas também havia caminhos de guerra e de paz fora do paraíso. Depois de repreendido por Deus, Caim reconhece que a punição é maior do que ele podia suportar. E são várias as versões da Bíblia que registram a frase assim: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Essa leitura está concorde com a interpretação de autores antigos como Jerônimo, Agostinho, Lutero e outros,
assim como as versões antigas, Septuaginta, Vulgata Latina, mas uma divergência assim exige uma explicação. Muitas palavras hebraicas tinham sentido duplo. No presente caso, duas palavras possibilitam o conflito. Avon, que no hebraico pode significar pecado, mas também a punição do pecado, e nasa, que pode ser suportar, carregar. Entendemos que a marca que Deus colocou em Caim foi um pacto de livramento, de salvação. Somos forçados a admitir a tradução da IBB e admitir a frase como meia culpa, confissão de Caim, uma vez que Deus não faria pacto de salvação com o pecador impenitente. Se admitirmos a tradução de Avon como punição, ficaremos na responsabilidade de explicar o pacto de Deus que Deus faz com Caim impenitente. E a narrativa ela continua informando que Caim gerou um filho, edificou uma cidade, e seu descendente Lameque, da quinta geração, após ele, tornou-se o primeiro bígamo, o homem bem violento. Lameque afirmou que tinha matado um jovem por tê-lo ferido e machucado, acontecendo que se vingaria sem restrição. A linha de Caim consta de homens hábeis, mas violentos. Em contraste, Eva teve outro filho chamado Sete, compensação, cujo nome mostra a aflição pela morte de Abel. A Sete nasceu um filho chamado Enos, mortal. O seu nome indica que a família estava perturbada pela presença ameaçadora da morte. Assim começaram a invocar o nome do Senhor, adorando e procurando na sua ajuda diante da morte. Gênesis 4, 25 e 26. Mas há a renovação da comunhão fora do paraíso. Há também julgamento e misericórdia fora do paraíso. Quando a narrativa apresenta um terceiro relato da criação do homem, Gênesis 1, 27, indicando o parentesco entre os homens, e logo todos os humanos são da espécie de Adão, e deve ser sua existência ao Criador. O trecho de Gênesis 5, 3 a 32, fala da linhagem de Adão, pela descendência de Sete, que é descrito como gerado conforme a imagem de Adão, não mais a perfeição de Deus. 10 gerações são apresentadas no capítulo, 5 gerações de adoradores do Senhor. A última ênfase no capítulo prepara o leitor para entender o pano de fundo do herói da próxima narrativa no capítulo 6, Noé. Significa consolo, indicando o seu papel no plano de Deus para a época extremamente corrupta e violenta. O consolo viria principalmente pelo dilúvio e de novo o recomeço por Noé e seus filhos. As filhas dos homens eram desejadas como esposa pelos filhos de Deus. O mal tinha ultrapassado os limites intoleráveis a Deus. Os filhos de Deus no Antigo Testamento normalmente referem-se a anjos. Alguns comentaristas dizem que 2 Pedro 2, 4, Judas 6 apoiam essa interpretação. Porém, reformadores protestantes como Lutero entendem que se refere à linhagem piedosa de Sete, capítulo 5, que se casou com mulheres da linhagem pecaminosa de Caim, capítulo 4. Como o Senhor Jesus afirmou que anjos não se casam, em Mateus 22, 30, parece mais coerente essa segunda interpretação. Mas nós ainda não sabemos, porque a Bíblia lá em Judas diz que os filhos dos anjos, os anjos abandonaram a sua posição original e casaram-se com as filhas dos homens. Merece ainda consideração a frase: então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem. Se Deus viu que tudo que havia feito era muito bom, como Deus arrepender-se? Como entender esse arrependimento? Vote explica que não significa que Deus se arrependeu como de um pecado cometido, mas de um pesar profundo. Quanto mais o mal invade a vida humana, mais Deus sofre. Então, como nós podemos ver toda essa situação na nossa vida hoje? Como nós podemos entender todas essas questões em nossos dias? Em primeiro lugar, Adão e Eva e Caim quiseram ocultar seu pecado e aprenderam que não há pecado que fique encoberto diante dos olhos de Deus. Tudo que fizermos, podemos esconder dos homens, mas jamais podemos esconder de Deus.
Deus é onisciente, onipresente, onipotente e todo o seu olhar corre toda a terra. Nada escapa à sua percepção. Deus é soberano e nós precisamos estar atentos no nosso dia a dia da vida. Tudo que fazemos está aberto diante do Senhor. Segundo, se bem que os descendentes de Adão por 10 gerações sejam apresentados como longevos, a sentença certamente morrerás em Gênesis 2,17 continuava e continua vigente sobre a humanidade. As únicas exceções em todas as escrituras são Enoque, Gênesis 5,24, Elias, 2 Reis 2,11, cuja transladação parece sugerir o que teria sido possível para Adão e Eva se não houvesse pecado. Mas mesmo em ambiente tão corrupto, Noé foi achado justo diante de Deus, que lhe dava forças espirituais adequadas para isso. A narrativa ensina que então o santo Deus é justo e misericordioso. Ele julgou aquela raça degenerada, mas poupou o remanescente da humanidade e da vida animal. Hoje o homem pecador tem em Jesus Cristo a arca pela qual alcança a salvação. Será que nós estamos dentro dessa arca? Será que confiamos em Jesus como nosso Senhor e Salvador? Será que estamos atentos e o nosso foco está em Jesus Cristo? Ou será que nós seremos como aquela geração que pereceu no dilúvio? Precisamos atentar às orientações e à direção de Deus na sua palavra. Desde a criação, Deus tem um propósito para com o homem da eternidade. Mas o homem, no caso lá Adão, achou que ele era Deus, que ele podia ser igual a Deus. E muitos hoje, no mundo em que nós vivemos, acham que pode ser Deus ou iguais a Deus. Tomam decisões, agem de forma como se Deus não existisse. Mas de uma coisa esquece, que a morte é sobre todos. Ninguém jamais vai poder driblar a morte. Nós temos um meio, que é Jesus Cristo. Mediante Ele, a Bíblia diz que nós temos a vida eterna. Quando nós entregamos a nossa vida, quando nós seguimos os passos, como nós depositamos aos pés do Senhor Jesus o nosso viver de cada dia. Que possamos refletir nessas situações, nessas questões, e poder estar a cada dia de braços dados com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz repousem sobre cada um dos nossos irmãos, a nossa classe, da igreja que pertencemos e de toda a comunidade universal que fazem parte dessa família especial, a família de Deus. Deus abençoe a todos, dando paz, dando saúde e provendo as necessidades diárias, restaurando aqueles que estão enfermos e que nós possamos ter uma semana abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém.